Bom dia, professor Marcos. Meu nome é João e eu vou falar um pouco sobre o princípio de funcionamento de um amplificador classe A. E após, demonstrarei um circuito para ver a forma de onda e tudo mais. O amplificador classe A é um dos tipos mais simples de amplificadores. Seu princípio básico de funcionamento é que o dispositivo amplificador, geralmente um transistor, está sempre em condução, ou seja, sempre ativo durante o ciclo completo do sinal de entrada, no caso 360 graus. Isso significa que o transistor amplifica tanto a parte positiva quanto a negativa do sinal de entrada, o que resulta em baixa distorção. Agora também eu quero falar sobre um pouco do conceito básico. O transistor no amplificador classe A é polarizado para operar na região ativa, linear, durante todo o ciclo do sinal. A corrente de polarização é ajustada para garantir que o transistor não entre na região de corte, onde ele estaria desligado, ou na região de saturação, onde ele estaria totalmente ligado, independentemente do valor do sinal de entrada. Quando o sinal AC é aplicado na entrada, o transistor modula a corrente que flui entre o coletor e o emissor do transistor, ou entre o dreno e a fonte no caso de MOSFETs, amplificando o sinal de entrada. O comportamento do transistor durante a parte positiva do ciclo, o transistor aumenta a corrente de saída proporcionalmente ao sinal de entrada. No caso, durante a parte negativa do ciclo, o transistor reduz a corrida de saída, mas continua com o dele normal. O transistor permanece sempre ativo, o que resulta em baixa distorção, mas a eficiência energética é baixa, pois a corrente flui mesmo quando não há sinal de entrada. Agora, a parte demonstrativa do circuito. Aqui foi o circuito que eu montei. Aqui, no início, tem o gerador de sinal. Aqui no final, o osciloscópio para medir tanto a entrada como a saída. Aqui os capacitores, resistor 1, 2. Aqui o RC, que é o resistor do coletor, do transistor. E aqui o RE do emissor. E aqui é a base dele. Aqui embaixo tem um buzzer, um speaker no caso, para a gente demonstrar como que ele amplifica esse tipo de sinal de áudio. Agora, quero demonstrar dentro do osciloscópio. Aqui, a telinha de cima é a telinha do gerador de sinal. Eu estou usando apenas uma frequência de 1 kW. E aqui com uma amplitude de 0,1 volts. Aqui apenas está 10 milivolts. E não sei se dá para escutar, mas o speaker está bem baixo. Quero demonstrar que se você amplificar isso aqui, ele começa a ficar muito alto. Ó, como exemplo, eu vou aumentar. De 10 eu vou colocar 100, 200. Bem mais alto. Quanto mais eu aumento, mais alto ele fica. Mas a gente começa a perceber que a partir do 1 mais ou menos, deixa eu até aumentar a amplitude das ondas. A partir do 1, as ondas começam a se deformar, como pode ver. E elas só vão ficar mais normais a partir do 520, 530. Mas elas ainda estão deformadas, tá vendo? Nesse do centro aqui, eu consigo mudar a frequência como o buzzer apita. Posso deixar ela mais grave, mais devagar, ou mais aguda e forte. E quanto mais eu aumentar aqui, ó, por exemplo, aqui para 1 volt, ele fica bem mais alto. Fica até ensurdecedor. Bom dia, eu sou o Caliel e hoje eu vou apresentar sobre os amplificadores de classe A e eu vou focar mais na eficiência deles. Bom, basicamente eu vou discutir sobre a baixa eficiência dos amplificadores de classe A e eu vou comparar eles com os tipos de amplificadores, como o de classe B ou de classe AB. Bom, basicamente o amplificador de classe A ele é conhecido porque ele tem uma alta qualidade de som, mas em comparação a isso eles têm uma baixa eficiência. E comparando isso com os outros tipos de amplificadores, como de classe B e o de classe AB. Então, bom, basicamente, o amplificador de classe A ele tem uma alta qualidade e uma baixa eficiência. Nos amplificadores de classe A, o dispositivo de saída deles, como um transistor, está sempre ligado, independentemente do sinal de entrada. Isso significa que tem uma corrente fluindo ali continuamente pelo dispositivo, mesmo quando não tem um sinal, que acaba resultando numa dissipação constante de energia. A eficiência máxima teórica de um amplificador de classe A é basicamente só de 25% para uma carga resistiva pura e em aplicações práticas pode ser ainda menor. Bom, basicamente isso seria um amplificador de classe A e eu vou trazer um exemplo numérico aqui. Então, bom, vamos dizer basicamente que a gente tem um amplificador de classe A fornecendo 10 watts de potência de saída para o alto-falante. Então, a potência total consumida vai ser basicamente cerca de 40 watts, sendo que só 30 desses watts vão ser dissipados como calor. Então, a gente tem basicamente um cálculo assim: a potência útil
vai ser igual a 10 watts. E a potência dissipada pelo calor vai ser de 30 watts. Com isso, a gente pode fazer um cálculo mais ou menos assim. A eficiência vai ser igual a 10 watts dividido por 40 vezes 100, que é igual a 25%. Diferentemente do amplificador de classe A, o amplificador de classe B ele vai usar dois transistores, que eles vão conduzir alternadamente para a metade positiva do sinal e a outra para a metade negativa. Então, basicamente, como cada transistor está desligado metade do tempo, a dissipação de energia deles é bem menor do que a comparado com a da classe A. Então, a eficiência teórica do amplificador de classe B vai ser por ali no 78%. Mas os amplificadores de classe B, eles têm um problema, que seria basicamente, eles sofrem de uma distorção de cruzamento, que acontece quando o sinal muda de uma metade para outra. Aqui a gente pode ver os dois transistores do amplificador de classe B, e o problema seria a distorção de cruzamento. Então, resumindo, o amplificador de classe B ele vai ter uma maior eficiência que o de classe A, mas ele vai ter essa distorção de cruzamento. E comparando o amplificador de classe A com o de classe AB, a gente vai ter, para superar a distorção de cruzamento do de classe B, os amplificadores de classe AB, eles vão combinar as características do A com a do B. Então, vai ter sempre umas pequenas correntes fluindo ali pelos transistores, mas eles vão conduzir alternadamente, como no classe B. Isso resulta em uma menor dissipação de energia do que o de classe A, mas com uma menor distorção do que o de cruzamento do de classe B. Então, basicamente, o amplificador de classe AB vai ser um compromisso entre qualidade e a eficiência. E para finalizar, eu vou falar sobre os impactos da dissipação de energia. A dissipação de energia nos amplificadores de classe A, eles acabam resultando numa maior geração de calor. E o que isso significa? Significa que vai exigir uns dissipadores maiores ou uma ventilação adicional para evitar o superaquecimento. Como a gente pode ver aqui nesse desenho, o dissipador de calor. Então, basicamente, isso não só aumenta o custo e o tamanho do dispositivo, mas também pode limitar a vida útil dele. Então, em contraste, os de classe B e de classe AB, eles vão requerer menos gerenciamento de calor, tornando eles mais eficientes em termos de consumo de energia e design térmico. Além de que a dissipação de energia também afeta muito o consumo da energia elétrica, o que torna os amplificadores de classe A mais caros de operar a longo prazo, especialmente nos sistemas de alta potência. Por isso, os amplificadores de B e AB, eles são preferidos em sistemas de áudio portáteis, ou em uma aplicação de grande escala, onde a eficiência energética é fundamental. Bom dia, professor Marcos. Meu nome é Pedro Oliveira Costa e eu vou apresentar sobre a linearidade e a qualidade de áudio do amplificador de classe A. Bom, dependendo do tipo de amplificador, ele pode apresentar maior foco na linearidade, isso é, equipamentos que geram sinais de alta fidelidade, mas também podem ser projetados sem se preocupar com a linearidade, isso com o objetivo de uma eficiência maior. O amplificador classe A consome mais energia e por isso esquenta mais e são menos eficientes. Porém, eles são considerados a melhor opção para aparelhos de alta fidelidade sonora. Eles distorcem um pouco o som e oferecem um melhor rendimento. O amplificador usa apenas um transistor de saída. Esse transistor tem um ângulo de saída de 360 graus, o que indica que está sempre ligado. Um amplificador de classe A é polarizado para conduzir durante todo o ciclo de forma de onda. Ele vai conduzir o tempo todo, com sinais pequenos ou até mesmo sem sinais. O classe A é a forma mais linear de amplificador e é polarizada para garantir que a saída do próprio dispositivo fique na metade da tensão do trilho, antes de passar por um capacitor ou transformador de complemento. O amplificador começará a se tornar não linear quanto mais se aproxima de qualquer trilho de tensão, e por isso a operação normalmente é mantida longe dessa situação. Logo, o amplificador classe A oferece uma saída linear com a menor distorção, mas também possui o menor nível de eficiência. Professor, tudo bem? Sou Miguel Machado de Marque e eu vou falar sobre a dissipação de calor no amplificador classe A. Bom, isso ocorre, na maioria das vezes,
porque os transistores de saída sempre passam corrente e a energia que passa lá é convertida em calor. E dentro do amplificador de classe A eficiência dele é de 20 a 30%. Logo, de 70 a 80% é a energia convertida em calor. Então, né, pensa, 70 a 80% dele é convertir da corrente é convertida em calor, e aí com isso é muito necessário o uso do dissipador de calor, né, para você não acabar estragando o amplificador, digamos assim. Agora eu vou falar sobre o uso do dissipador de calor, né, que é justamente o que eu falei anteriormente, é para evitar o superaquecimento do amplificador e evitar, né, ele estragar os componentes, enfim. Eu vou falar também sobre um ponto que eu acabei esquecendo de citar aqui, sobre a ventilação adequada. Além do dissipador, né, é importante você ter uma ventilação adequada lá, como um cooler, alguma coisa, para garantir uma melhor eficiência nessa dissipação de calor. Vou falar sobre o tamanho e peso também do dissipador de calor, que eles tendem, no amplificador classe A, eles tendem a ser maiores e mais pesados, porque os amplificadores de classe A, eles são, como eu falei, eles convertem boa parte da sua energia em calor, né? E os materiais, é bom você ter os materiais feitos que serão utilizados no dissipador de calor, é bom ser atividade térmica, como por exemplo o alumínio, é bom para melhorar essa dissipação de calor. Agora eu vou falar sobre um pouco dos desafios técnicos enfrentados pela dissipação de calor no amplificador classe A. Você tem que ter um projeto bem elaborado, um design do projeto bem elaborado, para você prever erros mais comuns, como o superaquecimento, e premeditar isso. O custo também é uma parte muito importante desse projeto, envolve quase todos os desafios técnicos, né? Quanto maior a qualidade, maior o custo, quanto maior os componentes, maior o custo também, é uma coisa que tem que analisar. Controle de temperatura, ele é extremamente importante também, você saber até quando cada componente ali do amplificador classe A, ele vai aguentar, quanto o próprio dissipador de calor, né, que ele tem que estar adequado para aguentar tal temperatura. E a qualidade, né, quando você tem uma qualidade melhor, você tem uma performance melhor, uma durabilidade melhor também no seu dispositivo, né, no caso do amplificador de classe A. E, obviamente, dependendo da qualidade, você vai ter um custo muito maior por ser a qualidade maior, mas é melhor do que ter um prejuízo por a qualidade não ser tão boa, né, e você ter um prejuízo muito maior. Agora, para não perder o costume, né, sempre tem que ter uma conta, né, como eu fiz todos os vídeos das anteriores, o pessoal gosta, né, da matemática, então eu trouxe aqui um exercício para a gente poder fazer e uma fórmula. Bom, vou explicar a fórmula primeiro, que pode ser usada para encontrar a potência dissipada, né, no amplificador de classe A, que é potência dissipada igual a tensão do amplificador vezes a corrente do amplificador, ou a corrente do transistor, né? Aqui, considerando que o transistor sempre vai passar corrente, né? Como eu falei anteriormente. Aí vamos ao exercício. Um amplificador classe A utiliza um transistor com uma corrente de coletor igual a 2 amperes e uma tensão igual a 15 volts, desculpa. Calcule a potência dissipada pelo transistor na forma de calor. Bom, muito fácil, né? Acabei de dar a resposta para vocês aqui, praticamente. Ele já deu todos os valores, deu o valor da tensão e o valor da corrente. Então, ele quer saber o valor da potência dissipada, é só multiplicar os dois valores que ele deu, né? Então, potência dissipada vai ser igual a 15 volts vezes 2 amperes. Bom, 15 vezes 2, 30, né? Então a potência dissipada aqui em forma de calor pelo amplificador de classe A foi 30 watts, tá? Da próxima vez eu vou trazer mais exercícios difíceis, hein? Tô achando que esses exercícios aqui estão muito fáceis. Mas é isso, valeu pessoal.